Um ateliê. Conversando, eu sou autodidata. Isso é legal, isso não é legal algumas vezes. Tudo que eu sei foi vendo artistas que eu gostava e com aquela premissa: aprenda todas as regras para depois quebrá-las todas, né? Então eu precisei aprender as regras. Quando eu comecei a pensar em ateliê, e eu de forma alguma tinha condições de ter um ateliê que eu tenho hoje, né? Mas, enfim, eu comecei pintando no meu quarto. Quando eu, mesmo pintando no meu quarto, eu fui atrás de informações, assim, do que as pessoas que eu gostava muito, né, no ramo da arte, como é que elas entendiam o que seria um ateliê, né? Porque eu acho que isso é importante, isso nos motiva a gente saber exatamente onde é que a gente quer chegar, né? E eu acho que eu sempre sonhei em estar nesse momento aqui, eu ter o meu ateliê e falar para pessoas sobre o meu ateliê. Então, assim, lá nos primórdios, eu lembro que eu vi um vídeo, assim, sobre ateliê. E era de uma pessoa que eu acho, assim, até hoje, acho ela fantástica, né? Mas, né, me dou o direito hoje de discordar totalmente do que ele dizia. Mas no vídeo dizia assim, aí contava um caos, assim, que uma vez essa pessoa estava fazendo uma tela e essa tela precisava ter um rosa. E ele estava pintando no quarto dele, enfim. Tá, eu não vou conseguir, você sabe que é um homem. Tá. Tá, tentei preservar ao máximo a identidade da pessoa. Tá, é um homem, tá? Ele tentou, enfim, né, pintou no quadro, tal, não sei o que, ele precisava chegar num tom de rosa, pegou as tintas, tal, pintou. Quando ele foi pra luz do sol, ele viu, meu Deus, isso aqui não é rosa, isso aqui tá laranja. E aí ele entrou em surto. E aí eu já, naquela época eu já achei meio assim, né? Mas ele entrou em surto, ele disse, meu Deus, isso aqui tá laranja, e era pra ter ficado rosa. E aí ele utilizou essa história que ele tinha, né, pra falar sobre a importância de ter uma boa iluminação. E aí no vídeo ele escrevia, assim, muito cuidadosamente, esse cara é uma pessoa muito detalhista, assim, né? Escrevia muito cuidadosamente quantos lumes tinha que ter, né, a iluminação. Falava sobre temperatura da luz e não sei o que, Eu guardei aquela informação, disse, bom, vou guardar quando eu precisar, quando eu tiver, né, o meu próprio ateliê, eu vou pensar nisso. Só que assim, gente, hoje eu entendo que um ateliê, ele precisa fazer sentido com o artista. Por exemplo, pra mim, eu escutei o que ele tinha dito e eu não apliquei nada. Porque assim, eu jamais conseguiria criar numa sala de dentista, porque era exatamente o que ele tava, enfim, descrevendo. Pra mim era uma sala de dentista. Se eu botar uma luz fria, uma luz, enfim, não sei com quantos 1000 watts, né, enfim, assim, tipo, isso pra mim não faz sentido algum. Então, eu acho que a primeira premissa que eu falo de ateliê, para quem quer criar o seu ateliê e para quem quer arranjar um espaço dentro de casa, porque eu, por 3 anos, eu pintava no meu quarto, na minha sala, e é isso aí, né? Vocês não botem essa desculpa que vocês precisam ter um ateliê para poder, né, para poder pintar. Que bom aqueles que conseguem, mas assim, né? Calma. Essa é a primeira premissa. O ateliê precisa ser a tua extensão. Não precisa fazer sentido para mim. Eu brinquei aqui com essa história, brinquei não, é uma história real, mas assim, esse ateliê com luz de dentista que eu brinquei, faz total sentido para esse cara, que é maravilhoso no que ele faz. Então assim, o teu ateliê, o teu espaço de pintar não precisa fazer nenhum sentido para mim, mas para ti, ele precisa ser a tua extensão. De novo, né, tu em casa, se tu acha que, enfim, a área de serviço é um local que é perfeito, e assim, perfeito para pintar, porque tem uma luz boa, porque tu te sente bem lá, porque é arejado, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, que seja lá, que seja na tua sala, que seja no teu quarto, precisa ser um lugar que tu te sinta bem, né? O meu ateliê, ele foi construído para ter muita iluminação, tem que ter muito sol, eu preciso saber o que tá passando no mundo, eu preciso ver se tá chovendo, se tá frio, se tá calor. Então assim, pra mim, a regra básica era isso, iluminação. De noite, toda a minha iluminação, ela é baixa. Eu, ao contrário desse artista, e não tô, né, enfim, me achando melhor ou pior, pra mim, se eu visse era laranja e rosa, foda-se, é isso aí. Mas, então pra mim, eu estar numa atmosfera que me propicie criar, e essa atmosfera tá muito mais, enfim, linkada a outros fatores, de eu me sentir bem, tem meu cavalete, minha maletinha de tintas, é isso aí, é isso que eu preciso. Esse é o que faz sentido pra mim, porque isso diz muito de quem é a Bruna Alexandre enquanto artista. Então assim, seja a extensão de vocês. Eu tenho um caderninho. E muito importante, né? Por que tudo isso? Lembre que a gente não pinta em espaços, a gente não pinta o que tem
vontade, a gente pinta o que tem necessidade. Por exemplo, eu sou míope, eu tenho quase 3 graus de miopia. Então, assim, um lugar que eu possa enxergar também é importante, né? Não adianta eu ficar pintando no escuro. Mas também isso não é o mais importante, né? Pra mim são outras coisas mais importantes. Pra mim, eu olhar, as pessoas entrarem nesse ateliê e verem, caralho, esse ateliê é da Bruna Alexandra, pra mim isso faz muito mais sentido e eu me reconhecer aqui dentro do que, enfim, normas técnicas. Então, desculpe se você estava esperando que iam ver, não sei o que, tal, né? Coisas muito técnicas. Eu acho que precisa fazer sentido pra ti. Acho que essa é a premissa básica. O meu ateliê agora, estou gravando hoje, dia 8 de janeiro, ele não chegou meu cavalete ainda, tá? Porque assim, eu achei o marceneiro maravilhoso. Quem é de Porto Alegre, vou colocar o contato aqui. Eduardo é um cara maravilhoso, um cara extremamente metódico, coisa que eu não sou, né? Nós, artistas, precisamos de pessoas metódicas junto, né? Eu me esforço muito pra ser... Eu esforço muito pra ser, né? Enfim, organizada. Pra mim é um... Mas tem pessoas que são assim, né? Graças a Deus. E o Eduardo é uma pessoa maravilhosa. E entendendo do quanto que seria importante esse cavalete, ele vai fazer um protótipo. Então, assim, é um cavalete que vai ser articulado, porque precisa caber aqui dentro, mas também precisa... ele vai ter rodas, então, assim, vou conseguir... Ele vai ser praticamente um megazord, porque, obviamente, gosto de coisas articuladas e mecatrônicas. Isso é Bruna, isso é Bruna. Mas, então, assim, não tá aqui ainda. Quando tiver, eu mostro, né? Hoje, o que eu faço? Eu tenho um escritório lá embaixo que tem uma espécie de armário. E aí eu parafusei 2 parafusos, assim, coloquei 2 parafusinhos e eu penduro as telas. Antigamente eu botava fita crepe, mas ela sempre cai. E aí às vezes corri o risco como a tinta óleo demora para secar, às vezes manchava, às vezes, então era um horror. Então eu achei melhor colocar ali, tipo, a figueira eu fiz dessa forma. E, enfim, acho que a única coisa assim mais técnica, acho que é o meu cavalete, porque pra mim fazia muito sentido. Além do cavalete, o que tem no ateliê? O meu cavalete, né? A minha mesinha de tintas, que eu uso pouquíssimas tintas, né? Só a branca e a preta, e minhas aguarrás, enfim, meus diluentes. E as 5 criações. E aí vamos falar de Alexandria, vamos falar de algumas coisas, vamos adentrar nessa seara. Alexandria. Primeiramente, Bruna Alexandra é o meu nome. Nesses anos, muitas pessoas me perguntaram, Bru, isso é um nome artístico? Não, não é um nome artístico, é o meu nome. E eu acho que esse nome é maravilhoso, tá? Meu nome de batismo, meu nome da carteira de identidade é o meu nome. E eu tenho uma história peculiar sobre ele, tá? Eu tenho 4 irmãos, 2 mais velhos e 2 mais novos, com diferença de idade assim grande. Meu pai tem 77 anos, 76, 77 agora. Esses 2 irmãos mais velhos é o Alexandre, Alexandra e eu, a Bruna Alexandra. Se você é uma pessoa observadora ou nem tanto, você vai perceber, caramba, teu pai tem 3 filhos que tem Alexandre ou Alexandra, né? Era uma piada dentro da família que meu pai devia ter uma namoradinha, alguma coisa, um grande amor da vida dele que se chamava Alexandre. Eu tenho uma relação muito, muito de amizade com meu pai, sobretudo, né? Eu acho que eu fiquei adulta e a gente ficou muito amigos, somos muito parecidos. Um dia eu vou trazer o seu Conceição aqui. Acho que o seu Conceição, assim, ó, meus amigos conhecem, não tem um amigo que não gosta do meu pai. Eu preciso trazer ele aqui. Mas, começando com meu pai, eu tinha 29 anos, acho quase 30 anos. E eu perguntei, pai, por que Alexandre? Porque tu tem 3 filhos com o nome de Alexandre, Alexandre. Meu pai, ele tem algumas questões de saúde, assim, tá bem, mas tem algumas questões de saúde, algumas questões enfim, da idade, então às vezes ele dá umas viajadas, às vezes ele, né, enfim. Mas nesse dia ele tava muito lúcido, e aí ele disse assim, minha filha, quando eu tava no colégio, eu gostava muito de Alexandre o Grande, e eu gostaria muito que os meus filhos tivessem o mesmo caminho, a mesma história, enfim, de sucesso que Alexandre o Grande teve. Então por isso que eu dei o nome de Alexandre e de Alexandra, porque esse era o meu desejo para os meus filhos, que eles carregassem o nome de uma pessoa que foi muito grande na história do mundo, né? Eu achei isso genial, assim. E eu que odiava o Bruno Alexandre, passei a gostar, pensando no qual seria o meu nome como artista. Eu disse, tem que ser o meu nome, Bruno Alexandre, tem que ser, não tem como. Ainda mais que eu descobri isso com 30 anos, que eu acho que foi o ápice de Alexandre o Grande, né? Eu disse, não, tem que ser. E, obviamente, o meu ateliê não podia fugir disso, né? Não podia fugir desse desejo, tipo, de que seja o início de uma fase muito, muito, muito maravilhosa da minha vida. Então, botei de Alexandria, né? E, como Alexandria lá no Egito, né, tem suas maravilhas, né? Algumas maravilhas do mundo estão, né, em Alexandria. A minha Alexandria, voltando naquela perspectiva de que o meu ateliê precisa estar conectado muito com quem eu sou, Alexandria precisa ter as 5 criações. E essas 5 criações foram pensadas a dedo, para que cada uma delas não deixe eu esquecer de algo muito importante.
Então, assim, o nome da série aqui do vídeo é A Origem de Alexandria e as 5 Criações. Eu tô falando do ateliê e da motivação de tudo isso, né? Mas cada tela foi pensada pra me dizer alguma coisa. Pra que eu, enquanto eu tô ali pintando, pra que eu olhe pra elas e elas, cara, não esquece disso. Não esquece disso. Então, assim, estou as criando, assim, com muita alegria e com muita responsabilidade, né? A primeira, que eu também acho que nada é por acaso, que é o tema do próximo vídeo, a primeira, chama A Figueira, né? Ela fala do primeiro grande lembrete dentro desse ateliê. Mas vocês entendem que, assim, toda a concepção do ateliê, toda a concepção daqui, ela precisou estar linkada àquilo que eu entendia que era básico para eu criar. Porque ateliê não é só se tu é um artista, né? Porque eu acho que existem duas categorias, assim. Existem pessoas que são maravilhosas nisso, fazem super bem a reprodução, né? Tem uma foto e reproduzem. E tem as pessoas da criação. Se tu és um artista de criação, de criativo, ou quer vir a ser um artista de criação, eu acho que não tem sentido nenhum ter um ateliê que não te impute isso, que não te levante isso, assim. Então, assim, seja, sei lá, vamos usar o exemplo que eu usei lá no início, de que tu tá pintando na área de serviço porque é um local, tipo, que pra ti é um local legal, um local meio amplo, se sujar ali tu consegue limpar, que tem ali referências, né? Tem ali referências, sejam teus desenhos, tuas pinturas, fotos, algumas coisas que, tipo, que te façam conectar com coisas que são muito caras e que são substratos, né? Quando eu digo que quando eu pinto, eu não pinto só com branco e preto, eu pinto com branco, com preto e com uma emoção, é porque eu entendo que existem substratos que são orgânicos, são substratos que se criam, que tu aprende na tua jornada, que são fundamentais para tu poder criar, né? Então acho que é isso, acho que eu falei um pouco de tudo que eu queria falar. Beijos, até!